Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 209 aqui do Blumencast, quarta temporada, ano 2024. Eu sou André Cantoni e para mim é uma grande honra poder aí fazer companhia para você, seja no carro, através dos podcasts, ou se você está em casa também, assistindo aí pelo YouTube, tá? Hoje a gente tem aí mais uma figura importante aqui para a nossa cidade, para um segmento bem específico que a gente vai conversar hoje aí, uma pessoa que de forma direta e indireta fomenta a economia, fomenta aí uma área muito importante, que é a tecnologia, o empreendedorismo também, fundador aí de uma das escolas técnicas mais importantes do Brasil, e para a gente é um grande orgulho, uma grande honra poder conversar e entender um pouquinho mais da sua biografia aí, como é que foi o começo de tudo. Estou falando aí do Sérgio Tomil, que é fundador da ProWay, Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar um pouco, enfim, como você comentou aí, da minha trajetória e, enfim, de assuntos aí que possam interessar o público. Com certeza. Gente, fiquem com a gente, então eu tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito inspirador. A gente gosta muito de trazer pessoas inspiradoras. O Sérgio já estava na nossa lista aí há um tempão para trazer, agora deu certo. E já, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente. Siga a gente também nas redes sociais, @Blumencast. Lá a gente coloca muitas dicas de lugares para você ir, também muito conteúdo histórico, super legal para você conhecer um pouco mais aí da nossa cidade, curiosidades. Assista, você pode assistir, como eu falei, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Você também pode ser um assinante do Blumencast e aí ter conteúdos exclusivos, ajudar na escolha dos temas históricos, que está dando aí muito alcance, muito engajamento, as pessoas estão gostando cada vez mais aí dos nossos conteúdos históricos. E temos também o nosso canal de cortes. Agora a gente está atualizando realmente, era uma promessa que a gente tinha desde o início do ano e agora sim a gente conseguiu aí retomar esse canal de cortes. Então em breve aí teremos inclusive cortes aqui do nosso episódio de hoje, tá? E também agradecer os nossos patrocinadores, que é a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento da nossa cidade, sujou, lavou, e também Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, Plano Boa Vida. E também agradecer aí a Rádio Mix Blumenau por estar aí cedendo o espaço aqui de gravação, estúdio de gravação, com equipamento fantástico, Heinz na operação aí, sempre ajudando, muito solícito também. E se você quiser também gravar o seu podcast aqui na Mix, que fica no Parque Vila Germânica, é só entrar em contato pelo @MixBlumenauOficial e falar lá, pedir o seu orçamento e tudo mais, certo? Sérgio Tomil, vamos conversar então, cara, queremos lhe conhecer, sempre com a nossa primeira pergunta, Você nasceu em Blumenau, Sérgio? Nasci em Blumenau, nasci no Reino, Ah, no Reino, aí ó, um abraço pro Sargento Junks, lá no Garcia então. Lá do Garcia, família, na verdade, toda de lá. Garcia mesmo ou nos Principados lá no Progresso? Eu sou do... ali já pertence ao Principado, Eu moro ali agora próximo à atual Coteminas. Mas a minha família aí da região aí do Zendron. Meu pai veio para cá nos anos 50, na verdade 1950 mesmo. Ele veio para cá? Ele nasceu no Gasparinho. Certo. Também aquela região ali, Meu avô já nasceu aí também, E parte da minha mãe, eles são da região de Tijucas. Então também vieram para cá mais ou menos nessa época. E o que teu pai fazia, teu pai e tua mãe? Eles são a minha família é uma família de operários. Então, família humilde, Meu avô, eles vieram para cá com bastante dificuldades na época, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. E eles fizeram a vida assim, trabalhando aí na indústria. Na Artex? Na Artex. Não na empresa industrial Garcia, na Artex. Não, ele começou trabalhando na Garcia primeiro, na empresa industrial Garcia. Tecelão? Tecelão. A minha mãe trabalhou na antiga, tinha uma tecelagem União. Tecelagem União. Ela era do pai do Félix Tais? Pai do Félix Tais, do Cristiano Tais. Cristiano Tais. Depois veio construir o refúgio, Isso. Parque. Refúgio, que era... Que era, na verdade, eu acho que hoje é Gaspar, Fica em Gaspar, mas era o final do Garcia ali, ali já sempre pertenceu a Gaspar, Mas assim, você
continua na Rua da Glória. É isso aí. Lá, então aquilo lá é um limítrofe, assim, as pessoas meio que se sentem de Blumenau. É verdade. Até porque é mais próximo de Blumenau do que de... Exato. É que nem o Bela Vista, né? Pô, é mais Blumenau do que... Ou o Belchior também, né? É mais fácil tu ir pro centro de Blumenau do que pro centro de Gaspar, sendo do Belchior, né? As pessoas que moram ali não fazem muito essa distinção limítrofe, né? Então... Mas por conveniência, até porque Blumenau é uma cidade maior e aí acaba tendo mais serviços e tudo mais, acaba vindo mais para Blumenau, né? Mesmo pertencendo a Gaspar, né? Com certeza. Agora eu ando muito de bike, então eu ando muito para aquela região ali, a região muito bonita, né? Sim, digamos, é o meu canal de saída para outros lugares. Escape, né? Também, assim, né? Que legal. E esses dias eu vi o Diego também. O Diego que te puxou ou tu puxou o Diego na bike? Eu vi ele andando de bike. Não, tem muita gente que anda em Blumenau, sabe? É realmente como você falou, uma válvula de escape. Com certeza. É bom para fazer a descompressão, né? Lá pro Garcia mesmo tem lugares maravilhosos. Os recantos naturais, né? Nova Rússia. Sábado, inclusive, eu fui lá para cima pro... Tava um dia bonito, né? Chegou até aí no Parque das Nascentes? Por BEP? Legal. Então, o Parque das Nascentes você acaba batendo na cerca e tem que voltar. Né? Lá pro BEP não tem fim. Né? É verdade, é um circuito, né? E, cara, legal. Então, teus pais... A tua mãe, tu falou que foi também da União, no caso? Ela que trabalhou na Tecelagem União? Os dois trabalharam lá. Certo. Se conheceram. Se conheceram lá no trabalho? Olha, que legal. Trabalho. O meu avô, já por parte de mãe, ele trabalhou para o Cristiano Tais, né, também ali. Então, tudo isso aí, anos 40, 50, né? E, quer dizer... O pessoal do Garcia, né, era Artex. O Blumenau era predominantemente industrial. Exato. E têxtil, né? Industrial têxtil, né? Hering também muito forte. Inclusive, eu sempre digo que se hoje, né, a gente vai falar de tecnologia, se a gente tem um setor de tecnologia forte em Blumenau, porque teve antes o têxtil, principalmente. Né? Por causa do Cetil? Por causa do Cetil e também dos seus CPDs, né? Que era o Centro de Processamento de Dados. Então, assim, cada empresa dessa tinha esses centros aí com 50, 100, 150 pessoas trabalhando. Né? E, assim, nos anos 80 já começou a ter um empreendedorismo de algumas empresas. Nos anos 70 já o Cetil, que na verdade foi um centro para atender essas empresas têxteis, né? Centro eletrônico da indústria têxtil, né? Que é o Cetil. E ele chegou a ser o maior da América Latina, né? O Cetil. Depois ele virou um birô. Né? Que aí até os bancos podiam utilizar, né? Ele nasceu como uma cooperativa. Né? Então, Artex, Companhia Hering, começou com meia dúzia, depois foi aumentando. Né? Eles tinham uma regra muito clara, né, que se a empresa começasse a usar mais de que X%, 20%, sei lá, desse birô, tinha que sair e montar a sua própria central de processamento de dados. Legal. Que daí as grandes foram saindo, naturalmente. Né? Foi sobrando cota para os outros. E já aí, não sei precisar o ano, mas meados dos anos 70, ele já virou um birô autônomo, né? Não pertencia mais. Cetil, tu lembra que ano que é? 69, Sérgio? Que nasceu foi por aí, 68, 69, né, como enfim, um birô das empresas têxteis. Né, o ano que depois virou empresa privada, eu não sei precisar. Porque daí ele começou a atender várias empresas. Né? Até bancos de fora, tipo assim, eu lembro que eu li uma matéria que falava que vinha os aviões com as suas... não sei bem certinho como é que era, assim, mas vinha com os seus relatórios e tudo mais dos bancos, pousava no Quero-Quero para fazer o processamento à noite e aí levar já o processamento atualizado, né? Tinha isso e depois, né, num segundo passo, daí ele se tornou realmente uma empresa privada que... Tá aí até hoje, né? Que daí como GovBR, né? GovBR, né, que... daí sim, mais atendendo o setor público. Isso aí. Legal. E aí, especializou nisso. Sim. E a gente já foi realmente para o setor de tecnologia, né? Mas ainda falar um pouquinho de ti, né? Então, teus pais operários da indústria têxtil. Aí, tu é o filho único? Tem irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. Tu é nessa escala o quê? Do meio? Eu sou o mais velho. Mais velho? E o mais responsável, aquele que o pai cobrava mais, né? Carga. Era aquele negócio, né? Saía o pai e a mãe, quem ficava era tu, o responsável, né? Bem isso mesmo. Tá? O filho mais velho, bem...
complicado, né? Uma família que sempre estudei em colégio público. Tu estudou onde? Estudei no antigo, quer dizer, existe ainda, né? Zolete Miller. Zolete Miller. Foi, aliás, a primeira turma inaugural daquele colégio lá. Depois, no Pedro II... Pedro II, o municipal ou estadual? Estadual. Estadual, daí já muita gente, né, estudou lá. Celso Ramos. Terceirão, e depois FURB. Tá? E... Não chegasse a fazer aquele curso técnico no Coping? Não. Lembra que o pessoal do Garcia também, quem não estudou no Coping, né? Não, a Coping eu acompanhei bem o desenvolvimento, né? A gente morava ali próximo. Né? Inclusive eu fui presidente daquele centro comunitário que era vizinho da Coping. A gente usava aí as instalações da Coping, fazia coisas conjuntas. Muito importante ali para o Garcia. Né? E falando em Garcia e Tomil, vocês têm parentesco com aquele comercial Tomil que tem ali na Rua da Glória? Não. Na verdade, né, as famílias, elas lá, se você fizer a árvore genealógica, elas vêm de um tronco só. Então, tinha aí... a gente já fez algumas festas, inclusive, de todos os Tomils, né, da região aí, tá? E nessa árvore genealógica prova aí que a gente, na verdade, é uma família quase que única, né? Do comercial, da ótica, né? Lá da velha, aqui do Garcia. Que também era comercial lá, né? O comercial Tomil, né? Que ficou conhecido como o lugar onde a velha abre as pernas, né? Ali é o mesmo a mesma família do da Garcia. Rua da Glória ali. Tá? E da ótica, daí já é outra família. Entendi. Né? O Mauro, inclusive, que era da ótica, ele era o entusiasta, né? De juntar, de fazer, o pessoal. de tentar estudar, né? Faleceu cedo, né, infelizmente, mas ele era o grande incentivador disso. Entendi. Tá? Mas eram, assim, André, há 50 anos atrás, né, se você vem para cá e o irmão vai morar lá em Rio do Sul e você mora aqui, né, passa os anos, já os primos já não se falam. Exatamente, é outra família. Vocês são a mesma família? Não, a gente não é uma família. Exatamente. Então, mais ou menos isso. Tinha, sim. É verdade. Aí, né, tu estudou nessas escolas, tu estudou, né, tu falou Isolete Miller, Pedro II, Celso Ramos, não porque tu era expulso das escolas, né? Não vai dizer isso, né? Tu era um cara sempre responsável e tal, né? Tu só mudava por conveniência, assim? O Isolete Miller, na verdade, era uma escola só inicial. Né? Certo, então ela conforme, quer dizer, como eu falei, a gente foi debutante lá, né? A gente foi primeira turma, daí na época lá tinha o ginásio, nós fomos a primeira turma do ginásio e tal, mas daí quando chegou o segundo grau, né? Daí eu tive que mudar. Daí fui inicialmente para o Pedro II, tá? Depois teve mais uma ainda, o Arno Zadrozny também, cheguei a fazer 2 anos lá, e isso já ali porque eu trabalhava, então comecei a trabalhar muito cedo, né? Onde você começou? 14 anos, Dudalina. Na Dudalina? Então, outra empresa têxtil. Mas eu trabalhei na loja. Sim. Na loja? Aquela da Padre Jacobs ali? Na 15. Na 15. A Dudalina, da época, isso foi em 77, né? Quem tocava a loja da 15 era o Sérgio Rez de Souza. Um dos filhos, né? Que inclusive é um cara que é apaixonado pela história de Blumenau, né? Eu quero trazer ele para contar um pouquinho aí. O Sérgio tem as histórias bacanas. Ele sempre encabeça aí alguns livros importantes da história de Blumenau. Cavalos e tal, do CTG, né? Do Fogo de Chão, né? Isso. Ele já foi presidente do CDL. É uma pessoa muito... E na época ali, quer dizer, conheci ele bem gurizão. Década de 70. Uma criança, né, praticamente. De 50 anos, cara. Nossa, 77. Então, lá eu comecei, né, ali Vendedor? na 15. Não, eu fazia o trabalho assim de office boy e auxiliar de escritório. Tá? Então, levava documentos de um para outro e tal, fazia bancos, daí fazia trabalho interno do escritório. Tá? E isso, quer dizer, na Dudalina na época tinha lojas na 15, tinha loja ali na Padre Jacobs, loja em Balneário Camboriú, na Praça Turbo Menal, aqui embaixo, eram várias lojas próprias, né? E a fábrica na Padre Jacobs. A fábrica era lá também? Poxa, não ali onde tem... Eu nem consigo precisar hoje. Eu sei onde é que é. É quase na curva já indo para Curtiering ali, isso, né? Bem pertinho. Naquela esquina ali tinha uma fábrica bem grande. Tá? Não sei o que é usado isso aí hoje, né? Tá. Hoje a parte da loja é outra loja que é tipo um...
Assim, como se fosse roupas mais populares, assim, né? Que o pessoal chama, né? Roupa mais, assim, de atacadão, assim, né? Sim. Mas ainda já era, naquela época, né? Já era Ela trazia outras grifes, né? Além da própria Dudalina, tá? Grifes da época, né? Tá? Mas era bem bacana trabalhar lá. Trabalhei lá há pouco tempo, 1 ano e pouco. Depois. Aí fui para a Artex. Ah, tá. E aí na parte administrativa, financeira? Não, daí fábrica. Chão de fábrica? Olha só. Tá? Lá fábrica, daí lá eu fiz de tudo. Né? Trabalhava da fábrica, depois, inclusive, operando empilhadeira. Olha. Pela frente. Daí eu comecei a fazer faculdade, né? Na FURB em 82. Daí mesmo lá eu comecei a fazer alguns trabalhos mais burocráticos, né? Nessa época, em 82 em diante. E em 84, daí eu fui trabalhar com os microcomputadores. Fiz uns cursos da época. Né? Então, você imagina, 84 já era muito difícil de achar qualquer tipo de treinamento e tal. Mas eu fiz. O que te levou? Foi uma conversa com alguém? Alguém te disse, olha, computador é o futuro? Pareceu, oportunidade, assim, porque a Artex, né, ela investia muito, né, gostava de investir em tecnologia e tal, né, isso naquela época lá. E eles tinham comprado uns 10 ou 12 aparelhos, né, micros, 10 aparelhos, tá? Apple ainda, né? Tá? E deram de presente para os diretores. Né? Aí os diretores colocaram lá na casa deles, né, o caleidoscópio lá correndo, tudo bonito. Mas não tinha o que fazer. Só decoração. Né? Só ficava mais decoração, equipamento caro, né, na época, você imagina. Não, o que era? Um Lisa? Nem era Macintosh, né? Não era ainda. Era um Apple inicial, tá? E na verdade ele era não era um Apple, né? Na época tinha reserva de mercado no Brasil, né? Você não podia ter Apple. Pois é. Então tinha um clone, né? Entendi. Tá? Era um clone do Apple. Na época o nome dele era Microengenho. Putz, cara, que loucura, que massa. O computador que eu depois, naquele ano mesmo, eu passei a usar, daí a gente já, final de 84, 85, daí a Artex importou, né, de uma forma não legal, né, por Miami e tal, alguns, agora dá para falar, porque já passou, já. Como é que Todo mundo fazia. Sim, as empresas faziam. Para ver como tem certas coisas, né, Sérgio, tu tens uma conexão, né? Tu és uma ponte, inclusive, entre o privado e o público, né? A gente vai falar aí mais para frente do Entra 21, né? Enfim, e como que também o governo, né, a parte pública com sua burocracia, ela atrapalha, né, os negócios, né? Então, olha só, não é um negócio que tu vai proibir, sempre vai ter o jeitinho. Então, cara, seja mais liberal e faça outras coisas que vão atrair para que o público compre do seu mercado, né? Mas é muito importante ter o livre mercado, né? Eu vi outro dia umas imagens, né, um vídeo do primeiro microcomputador moderno, né? Que era o IBM PC, tá? Com Winchester, né? Ele chamava de Winchester, de 5 megabytes, né? E eu usei um desse, né? Quer dizer, a gente importou, né? E primeiro aqueles Apple lá, e depois a gente passou a usar quer dizer, tudo que você fez no Apple teve que refazer, porque não tinha nenhum tipo de... Não conversava, né? Nada de tu tinha que aprender tudo do zero, né? Tá. No Apple usei o VisiCalc, que era uma planilha da época. A primeira planilha eletrônica do mundo, se você procurar no Google, é o VisiCalc. Olha só. Legal, a gente está conversando com alguém que, né, foi do início mesmo, né, a história ali, realmente da microcomputação. Hoje, né, a geração já inicia já quase com o celular na mão, né? A gente não usava mouse, né? Não tinha porquê. Tá. Era tudo por comando. Tudo por comando. A planilha mesmo, né, que era o mais simples de se usar, né? Você apertava um barra lá para ver um menu, mas não vinha um menu, vinha um alfabeto, A, B, C e tal. Daí apertava outro, vinha outras letrinhas. Tinha que saber o que eram aqueles comandos. Então, o que ia resultar aqueles comandos, né? Fazia, entre aspas, né, uma sequência de comandos, um programinha que a gente chamava de macro comandos, né, já no Lotus, né, o Lotus fazia muito isso, mas fazia coisas fantásticas, assim, né? Eu lembro que na Artex ali a gente desenvolveu verdadeiros sistemas, né, em planilha e daí com alguma coisa, né, junto aí com a planilha para dar suporte, para buscar dados do mainframe, né, e processar no microcomputador e tocar adiante.
E tem empresas que até hoje tem toda a sua contabilidade na planilha, né? Tem. O Excel é muito poderoso. O Excel ele é bem dinâmico, né? Ele é bem versátil, né? Você pode fazer ali desde planilhas simples até realmente... Quase que Power BI, assim, né? Sim. É interessante, né? E aí, então, foi por causa desse investimento em tecnologia da Artex que daí você foi... Aí teve, né, a questão com os diretores ali... Aí tu fazia igual os estagiários hoje em dia nas empresas, que vai ensinar um pouco para os diretores, assim, ou não? Sim. Daí assim, né? Da época ali, qualquer um que tivesse terra de 7 tivesse um olho... era rei, né? Tá? Eu dei muito treinamento, já, né? Acho que por isso que eu acabei indo depois para essa área, já ali nos anos 80, primeiro dentro da Artex, né? A gente montou, inclusive, lá um departamento de treinamento, com sala de treinamento, com 10 computadores, né? E treinava o pessoal interno. E depois eu comecei a dar treinamento fora da empresa, tá? Assim como freelancer mesmo. Tá? Ia para as outras empresas, incluindo a companhia Hering. Quer dizer, eu ia lá dentro da companhia. Eu trabalhava na Artex, mas ia dentro da Hering, da treinamento fora do meu horário, lógico. Sim, né? claro. Tá? E na FURB, enfim, tá? Isso... O famoso job, né? Fazia... tá? E isso foi durante os anos 80 inteiro. Sim. E depois, inclusive, por esses contatos lá, eu fui trabalhar na companhia Hering. Daí trabalhou na Hering. Na Artex foi quantos anos, mais ou menos? Artex 14. E na Hering 4. 4. Quer dizer, não deu bem 4, porque daí isso foi até 95, 95 eu fundou a ProWay? ProWay. Cara, a gente tá falando então que ano que vem vai fazer 30 anos a ProWay, né? Nossa, que legal, cara. E aí tu fez exatamente por causa disso. Tu via a demanda, e aí tu já tinha, né, todo um know-how, e aí, não, vou fazer meu centro de treinamento, minha escola de treinamento. Começou onde e com que cursos? Nós começamos em 95, Windows era 95, né? Só pra gente ter uma noção, né, cara? Olha só. Tá. Então, assim, pouca gente usava o Windows ainda, né? Porque o Windows era muito pesado. Eu lembro que a primeira versão do Windows, né? Eu não lembro bem que ano era, não sei se início dos anos 90, tá? A gente colocou numa máquina para testar, né? Para brincar, né? Tá? Já com mouse e tal, mas ele não era útil. O Windows começou a ficar realmente popular a partir da versão 3.1 tá, dele, né? Então, ali por volta de 93, 94, né? Não, um pouco antes, 92, por aí, tá? E dali em diante é que ele começou a se popularizar. E evoluir. O 95 já era uma evolução, né? Daí tinha trabalhar em rede, trabalhar né, de forma... colaborativa, né? Esses termos aí a gente não tinha, tá? O microcomputador era trabalho estanques, assim, né? Você podia trazer algum dado de algum lugar, trabalhava nele e... Devolvia via algum drive. Impresso ou algum outro drive. Era a época das impressoras. Sim. Aquelas impressoras, como é que falava? As matriciais. Matriciais. Nossa, aquele barulhinho, né? Então foi esse início aí, né? O início de todo mundo aí, né? Começou aonde daí em que lugar que era a ProWay? Porque hoje a gente sabe que é um prédio, né, belíssimo ali, o Tarumã Office, né? Em 95, a primeira sede foi no edifício Hering, aí na Rua 15. Olha, que legal. Tá? A gente começou ali com 2 salas já inicialmente, né? Uma sala de trabalho e uma sala de treinamento. Tá? E foi agosto de 95. Já com computadores que na época a gente tinha contatos lá com o pessoal da IBM, a gente trouxe computadores de IBM. Que era bons. E uma proposta diferente já, né? A gente começou trazendo cursos intensivos, né? Então, assim, o que tinha aí no mercado, né? A maior parte das empresas, elas ofereciam cursos de 1 ano e meio de duração, que você fazia a matrícula e fazia 2, 3 vezes na semana. Sim. A gente veio com uma proposta de curso de 1 semana, 2 semanas. Legal. 4 horas por dia, né? Manhã, à tarde ou à noite, tá? Claro que inicialmente mais à noite, e trazendo também títulos que não tinha por aqui. Tá? Então a gente foi assim pioneiro no Delphi, por exemplo, que é uma linguagem de programação, né? Claro, os cursos básicos também, cursos na área gráfica, né? Então
tudo isso nós fomos assim... E era tu ou tu já conseguiu encontrar professores, né? Porque imagina, né? A gente está falando de uma época que a própria procura já era, digamos, um pouco mais baixa do que se a gente comparar com hoje, né? Uhum. E aí, por consequência, os professores também eram em menor números, né? Era difícil, tá? Eu vou desligar meu celular, tá? Não, fica à vontade. No ar. Exatamente, fica à vontade. Porque... Coisas da tecnologia, né, Sérgio? É isso aí. Tá perturbando aqui. Não, fica tranquilo. Desligar. Falando em Apple aí, ó, o Apple tá apitando. Pronto. Fechou. Esse não toca mais. E aí, cara, começou só tu ou tu já conseguiu encontrar parceiros para também dar aulas? Eu, na época, né, a gente começou a ProWay, eu e o Ronei Cascais, né, foi meu sócio aí por 18 anos, foi sócio até 2013, né, até 10, 11 anos atrás. E o Ronei era um cara, ele era muito... Eu sempre tive uma visão mais administrativa, apesar de também ter o conhecimento técnico e pedagógico, didático, né? Tá? E ele era mais técnico, e o conhecimento técnico muito bom. Vocês fizeram essa divisão assim? Ele foi meu gerente, na época meu primeiro gerente na área de tecnologia. Tá? Ele foi gerente de suporte e tecnologia na Artex. E daí, em 94, eu estava com um projeto lá, pronto, lá, né, plano de negócio e tal, para criar a ProWay. Tá? E isso por quê? Né? Na Hering, a Hering estava numa época de terceirizar atividades. Né? Terceiriza, outsource e tal. E daí eu vi aquilo ali uma oportunidade. Sim, né? eu posso deixar de ser, né, um funcionário para ser um prestador de serviço da Hering, e aí eu acabo tendo liberdade de prestar serviço para outras empresas também, né? Exato. Então, assim, né, André, quando se fala hoje em empreender, você tem uma rede, né, enfim, né, de ajuda, aí, de guarda-chuvas, né, que te apoiam, né? Você leva isso para 30 anos atrás, não tinha nada disso. Né? Quer dizer, se quer arriscar, vai. Se der errado, tá ferrado. Por tua conta e risco. Tá? E eu, assim, eu estava na Hering, eu já tinha um cargo bom lá, gerenciava uma área, gerenciava uma equipe. Né? O risco era muito alto. Muito maior que hoje. Inclusive, para quem que eu falasse aquilo, né? Porque se eu desse um passo em falso e tal, eu... tive a ousadia de falar com o diretor lá, expor a ideia, ele aceitou, gostou. Primeiro falei com o meu gerente, daí falamos com o diretor, daí fizemos o plano. E no meio desse processo, né, de criar a empresa e tal, daí comecei a pensar no nome, né, o nome já veio ali, ProWay. Por que ProWay? Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Isso já me perguntaram em outras oportunidades. Eu queria alguma coisa sonora, né, achava bacana ali o Way, queria alguma coisa com Way, né? Tá? E daí veio de Professional Way, caminho profissional. Caminho profissional, forma profissional. A gente já juntou, já imaginava ali de fazer depois as propagandas usando a estrada, né? E tal. Siga essa trilha aqui que é do sucesso. A gente usou muito isso aí nos primeiros anos. E tu foi muito feliz, né, cara? Porque hoje é um nome muito sonoro, né? Principalmente hoje, né? Porque muitas coisas estão mudando muito pro inglês, né? Assim, a gente vive hoje uma língua quase que mesclada, né? Então existe principalmente aí no marketing digital, na área da tecnologia, muitos termos em inglês, né? E ProWay soa muito atual. Né? Por isso que eu digo, tu foi muito feliz, porque talvez tu tivesse visto alguma coisa lá naquela época lá que fosse o termo bom para a época, mas às vezes poderia passar, e o ProWay ficou atemporal, né? Sim, eu lembro que a gente discutiu muito isso. Eu tinha o nome, eu já vim com ele, né? Daí o Ronei, inclusive, falou para mim, poxa, Tomil, mas por que a gente não usa aí a contração do nosso, né, a junção dos nossos dois nomes? Sim. Né, alguma coisa... Tipo assim, que nem deu certo, né? Mas poderia não ter dado, que é o caso da Havan, né? Que daí é isso, né? Era o Hang, né? HA, e o Vanderlei, eu acho que era o Van, né? Que era o sócio dele. Mas, cara, a gente conhece muitas outras empresas que não deram certo nesse negócio de junção de nome, né? Ou então o clássico, né? As iniciais do nome, né? Tipo, se fosse assim, ST Treinamentos. Nossa, cara, é muito difícil de pegar, né? Quando siglas. Era um nome, quer dizer, o inglês na época, né? Ainda mais de tecnologia, ele sempre foi muito necessário, né? Você, inclusive, não tinha nada, os livros eram em inglês, né? Tinha que importar. Eu lembro que os primeiros livros aí que a gente usava para treinamento, mesmo ali quando começou a ProWay,
A gente trazia os livros mais técnicos, né? E criava as apostilas, que não dá para adotar o livro. Né? Hoje nós adotamos o próprio livro, lá, com material didático, né? Eletrônico, inclusive. Tá? Mas naquela época, não. Então, o nome surgiu com essa discussão aí. Acho que foi. Tu lembra como é que poderia ter sido o outro nome? Não. A gente pensou em algumas alternativas, tá? De TR, né? Tomil, Roney, né? Mas ainda bem que não sei. ainda bem. E nada assim que fosse, como você falou, que ficasse datado, né? Tipo, sei lá, porque eu acho que a própria parte de informática ficou uma coisa muito anos 90, assim, né? Tudo era informática, né? Informática, tal, né? Informática e nome da cidade, Informática, Garcia. Ou info alguma coisa, né? Então, cara, o Way ali, ele foge totalmente, né? Dessa pegada muito de tempo, né? E, pô, o Pro, hoje tu usa Pro em tudo. Eu acho que tu sempre vai usar o Pro, né? Que é o professional, né? O profissional. Nem, tu tens uma conta Pro, tu sabe que é uma conta que te dá a mais do básico, né? Então, pô, foi muito bom, cara. Parabéns. Legal. Obrigado. E aí, 95, começou então com esses cursos, né? Teu sócio, então, já mais na área ali do treinamento, da didática, né? Sim. Um pouco mais no background ali, gerenciando o negócio. Na verdade, no começo, a gente tem que fazer de tudo, né? Então, chutar o escanteio e cabecear. A gente tinha que desenvolver algumas aplicações, tá? Dar curso, né? Eu ministrei muito treinamento aí na área de Excel avançado, Project, né? E o meu sócio já mais na área de Dev. Né? Então, e daí a gente, claro, já desde o início, nos primeiros anos, já trazendo parceiros, instrutores. A gente sempre trabalhou com instrutores profissionais, tá? Às vezes vinha alguma demanda específica, até importava aí instrutor de São Paulo, o cara vinha aqui, dava um curso, né, intensivo, ficava uma semana em Blumenau e ia embora. Então, foi aí que a gente começou enfim, com a proposta de aqui a gente consegue dar um curso, você não precisa mais viajar para fora. Né, e para as empresas também. Na época, assim, eu queria dar um treinamento para o André. Tinha que mandar para São Paulo, passagem de avião, né, aquela caro, né? Hoje é caro também, mas na época hotel, ficar uma semana lá, fazer o treinamento e voltar. Né? E a gente, não. O que você quer? Quantas pessoas são? Vamos fechar uma turma, a gente traz o instrutor para cá, em vez de mandar todo mundo para lá. Né? Legal. Então, um negócio bem on demand aí também. Tá. E daí isso foi sendo aceito. Né? A gente. E daí início dos anos 2000, né? Começou já a questão da falta de mão de obra qualificada. Isso já estou falando aí em 2002, 2003 em diante. Eu lembro que em 2002 mesmo a gente já participou de algumas discussões, né, das empresas, uma, entre aspas, roubando o profissional da outra, etc. e tal. Né? E nesse contexto é que em 2004, né, 2003 eu fui convidado para... Eu já participava, sempre gostei muito do terceiro setor, né? Fui, como falei para você, presidente de centro comunitário, presidente de associação de moradores e gostei de participar fora do meu ambiente normal. Né? E na área de tecnologia também, né? Desde 86 em diante, eu sempre participei da Sucesso, que seria como se fosse a CAT hoje, Associação das usuários de computação de Santa Catarina. Certo. Ela tinha, digamos, uma entidade nacional e tinha uma em cada estado. Então era Sucesso Santa Catarina. A gente se encontrava em Balneário Camboriú, que a gente considerava um local neutro, e os 3 centros, que eram Florianópolis, Blumenau e Joinville, né, iam para lá e compartilhavam lá. Acho que é um modelo que funcionou bastante, muito bom, né, e assim, criou muito relacionamento na época aí. E em 2003, então, eu fui convidado para entrar no Bluesoft. Né? O Bluesoft estava, enfim, mudando, né? Se abrindo mais, trazendo, né, outras pessoas e me convidaram. E lá me deparei com um programa, um projeto que tinha lá, né? Trazido por um consultor internacional da ONU e do Banco Interamericano, né, chamado Entra 21. Né, um programa de formação de pessoas, né, não para a área de tecnologia essencialmente, né, tipo, atendentes de hotel e tal, mas ele tinha que ter
também o ensino de tecnologia. Porque, né, se pensava lá que com isso a pessoa podia depois continuar crescendo, enfim, né? Sim. Tá? Daí eu vi ali, quer dizer, puxa, está faltando mão de obra, a Proe já fazia, na época, né, programas mas a empresa bancando inteira, sozinha. Tá? E ali a oportunidade da gente fazer isso de uma forma mais ampla. Né? Daí nós começamos a trabalhar nesse projeto. Tá? Busquei ali alguns parceiros, o professor Ivaí lá do CEDUP, né? O Charles Schwank, né? Ele estava ainda no BlueSoft. Ele era presidente? Não, ele era o gerente executivo. Certo. Daí no meio do processo ele foi para a CIB, né? E eu fui nomeado ali ainda no projeto, né? Que não estava sendo aprovado, como coordenador geral. Tá? E daí por isso que hoje tu é chamado o pai do Entra 21. E daí ele nasceu, né, quer dizer, com uma proposta diferente. Tá? Ele nasceu com uma iniciativa privada. A gente levou esse contexto lá. Eu viajei para Medellín e lá a gente defendeu isso, né, que seria ser uma coisa diferente. A gente não ia comprar computadores, como todo mundo estava fazendo para fazer isso. A gente ia utilizar da iniciativa privada em parcerias e em parceria com o BlueSoft. E o BlueSoft teria condições daí de conseguir recursos também para complementar a contrapartida. O BlueSoft, como me corrija se eu estiver errado, Sérgio, ele existe, no caso, ele é mantido pelas empresas de tecnologia que são sócias, né, são associadas, né? E então elas, né, subsidiam um valor ali para fazer essa manutenção dos treinamentos e tudo mais do BlueSoft como um todo. E o BlueSoft então tinha esse projeto onde, né, tu acabou entrando também nessa parceria aí, que o grande objetivo era a formação profissional de tecnologia, de um profissional de tecnologia para atender a demanda das empresas dessas empresas de tecnologia que são sócias do BlueSoft, é isso? O BlueSoft ele é como se fosse uma CIB, né? Uma associação empresarial das empresas de tecnologia. Perfeito. Claro, buscando os interesses das empresas, dos usuários de tecnologia de Blumenau. Né? E esse projeto ele estava lá, mas o BlueSoft não tinha condições de executá-lo sozinho, quer dizer, não tinha estrutura e tal, né? E daí por isso que a gente abraçou e levou com esse formato. Tá? É um formato assim que, mesmo lá, né, uma certa estranheza, porque lá eram tudo entidades e a gente estava lá como empresário. Né? Mas foi aceito. Né? A gente começou a executamos em 2 anos, como todos os projetos, era para ser execução em 2 anos. A nossa proposta era formar 400 pessoas. Era conseguir uma contrapartida de 40%, foi a nossa meta na época. Nós conseguimos ultrapassar o valor da contrapartida, era um projeto de $515 mil na época, já era bem robusto. Né? Tá? Para esses 2 anos? Para execução em 2 anos. Só que a gente conseguiu mais recurso da contrapartida do que precisava. Nossa. Em vez de formar 400, formamos 540. Muito legal. E daí acabou, foi 2006 e 2007. 2007 eu comecei daí a fazer aquilo que eu fiz durante muito tempo, né, que era uma área, entre aspas, política, né, de convencer município e governo a continuar o programa, mesmo sem recurso internacional. Né? Isso deu certo. A gente fez daí 6, 7 com recurso internacional, depois 8, 9, né? 10, 11. Quando foi 2010, eu fui convidado daí pelo Banco Interamericano, o BID, para ir para o Panamá para apresentar o nosso modelo. Porque dos projetos que eles iniciaram, foram 34 projetos na América Latina e Caribe. Todos eles queriam que, tipo, né, a gente vai dar o início e vocês continuem. O único projeto que estava vivo era o de Blumenau. Poxa. Cara, que legal. Deixa eu te perguntar, Sérgio, tu falou agora, né, da questão do investimento internacional. Qual que era a contrapartida nossa aqui, né, como cidade e tal, ou das empresas ali, no caso, porque veio esse capital internacional, tu até falou, né, que foi em Medellín, né, que vocês estiveram ali. Qual que foi essa contrapartida, qual que seria o interesse? Seria puramente monetário, o retorno com ágil ou não? Com retorno com... Não, eles não queriam retorno financeiro nenhum. Assim, essa entidade, né, é a International Youth Foundation,
né, numa tradução livre, Fundação Internacional para a Juventude. É promover o desenvolvimento de países, né, da América Latina e Caribe, países, né, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né, e possibilitar que o jovem pudesse ascender a carreira de trabalho, né, e quiçá aí em empregos de qualidade. Sim. Então, o nosso programa, o Entra 21 de Blumenau, de todos os outros, era o único que ingressava com o jovem diretamente na tecnologia. Os outros programas, eles tinham lá carga horária de 160, 180 horas. O nosso tinha, ele já nasceu na época com 360. Quando eu fui para lá, depois para o Panamá, a gente já estava com 400. A gente fechou aí, o Entra 21 ano passado, quando eu saí, com 480. Né? Então, assim, é uma formação robusta, né? E a pessoa ela sai do treinamento e era contratada pelas empresas de tecnologia. Exato. Então, assim, totalmente inovador. E sustentável, né? Porque o negócio é isso, né? Tipo, tu forma e aí a empresa está precisando daquela mão de obra e ela tem, porque ela está bancando, em partes o treinamento, né? A formação. Então é uma coisa assim. Daí a contrapartida era, eu tinha aqui no final do treinamento entregar empregado pelo menos 1/3 das pessoas, né? E eu podia ter mais, quer dizer, trabalhar para não ter mais do que 40% de desistências. Tá? Nós, os primeiros anos ali, a gente chegou a ter mais de 80% de empregabilidade, né, do Entra 21, e a taxa de deserção era menor do que 10%. Apesar de ser um curso longo, sim, né? Exigência muito forte. 1 ano e meio ou 2 mesmo? O programa todo era em 6 meses. 6 meses? Cada turma, 6 meses se formava. A gente levava 1 ano porque ele trabalha com o processo de atração, seleção, formação e no final a empregabilidade. Perfeito. Tá? Então, né, ele era um... O processo demorava, mas a questão da formação, 6 meses. 6 meses, intensivo, né? 480 horas, se você fizer 4 horas por dia, vai dar mais ou menos isso. Tá? E aí, geralmente, eu acho que o início foi no Sedup mesmo, né? Que o pessoal ia... Não, na ProWay. Na ProWay também? Na ProWay e no Sedup. Perfeito. Depois, com o tempo, a gente foi trazendo outros parceiros, a gente trouxe a FURB, Senac, Senai, Acesso à Educação. Daí, durante o governo Moisés, né, eles pediram para que a gente fizesse um estudo para levar ele para o Estado. Né? Daí nós fizemos ali já, não lembro, uns 3, 4 anos atrás, a gente levou, pulverizou para algumas cidades, no ano seguinte para mais cidades, né? Então ele teve aí um crescimento bem interessante, tá? Claro. E acho que cumpriu bem o seu papel aí em 18 anos. Né? Nossa, legal. Tá? Aí ano passado, né? Deixa eu só te perguntar, o Entra 21, por que o nome também? Eu gosto muito de saber o nome que veio dele já, tá? Porque ele foi criado, foi concebido ali na virada do ano do milênio, né? 2001, tá? O próximo século também, né? Teve a virada do milênio e a virada do século. E no teclado, né, em espanhol, que, né, o único país que não fala espanhol somos nós aqui na América Latina e Caribe. No teclado não tem enter, tem entra. Então, né, entra século 21. Pô, que massa, pode crer. Eu não gostei muito desse nome, tá? Mas assim, enfim, né? A gente usou lá, porque era o nome da época, e depois que você usa e começa com isso, não tira mais. Você acostuma, né? Tu não teve a mesma sorte da ProWay, né, cara? Se você tem um nome, né, que mesmo depois de 10 anos, né, 18 anos, tem que ficar explicando. Porque não foi tão bem escolhido assim. Eu entendi. Mas, cara, interessante, eu realmente não sabia. E já que tu falou da virada do milênio, antes de tu dar continuidade, né, nessa questão do Entra 21 ali, né, o que aconteceu recentemente, até da tua saída, como é que foi na ProWay essa questão do bug do milênio? Porque tinha, né, aquele negócio, os computadores... Todo mundo faturou com isso. Todo mundo faturou? Como é que foi isso, assim? Porque os programas, né, eles tinham um drama muito grande disso, né? Tipo, vai parar o mundo lá, né? 99, porque... O computador não vai conseguir virar, né, pro 2000, né? Tá, porque ia virar 00, né? E aí ia começar tudo de novo. Os programas tinham if lá, né? C, 000, né? Mas assim, houve um certo exagero. Mas, claro, tinha assim, tá, muitos programas ali que as datas elas estavam com 6 dígitos, né? Tá? E daí teve que transformar os 2 finais, que era 99 ali, para
4 dígitos, né? 1999, tá? E daí gastou-se bilhões de dólares aí, né? Mundo afora para fazer isso, principalmente programas de mainframe, né? Tá? Então, lógico, a gente também fez alguma coisa nesse sentido aí, todo mundo fez, né? Mas era assim, o trabalho mais trivial que você possa imaginar, né? Ir lá e fazer a alteração de sistema. Entendi. Tá? Mas, enfim, assim, não aconteceu nada, todo mundo se preparou antes, né? Sim, mas teve essa... Eu queria saber, assim, teve mais demanda ou até saiu a demanda, digamos assim, dos treinamentos e dessa busca assim por tecnologia do tipo, cara, vai acabar, vai dar em nada, é melhor eu quero ver antes de eu entrar nesse curso depois de 2000 para ver se aconteceu ou não, as pessoas já entravam assim porque poderia acontecer alguma coisa aí. Vai entrar ou não entrar na área em função disso? Não teve? Não. Teve, como eu falei, né, para empresas essa atualização do software. Se especializaram no bug do milênio, né? Olha, tá? Com equipes e tal, isso teve muito na época. Tá? Agora, mais ou menos procura de treinamento. Não teve? Não. Cara, tá? que interessante. Então, o que houve aí, que a partir da metade, né, dos anos 2000 em diante, foi esse aumento pela demanda, né? A demanda maior de mão de obra especializada. Tá? O Entra 21 ele cumpria, digamos, o papel da base. Sim. Tá? E daí a ProWay ela entrou, né, e fazia paralelo a formação, né, de programas específicos para a empresa. Ela já fazia antes do Entra 21, continuou fazendo, agora numa escala maior. Por exemplo, T-Systems. Né? T-Systems eu participei, né, inclusive ativamente, em ajudar a T-Systems a vir para cá. Em escolher Blumenau. Ela já tinha decidido, né, tá, ela estava em São Paulo já, de vir para o sul, mas estava algumas cidades aí, algumas, né? Estava Joinville, São Leopoldo, acho que era na época, Curitiba e tinha Blumenau. Certo. Né? E daí a gente atuou aí, tá? Fortemente para puxar para cá. Para vir para cá, né? E depois, quando estava decidido Blumenau, a gente estava no shopping ainda. Daí eu mesmo fui lá, conversei com o superintendente do shopping e tal, e a gente conseguiu aquele espaço que eles foram, né? E ficaram, então até hoje, né? Poxa. Tá? Então, uma empresa bem importante aqui, foi uma das primeiras que veio, né, assim, de porte e se consolidou aqui, e ela veio porque a gente tinha capacidade de formação. Tá? Até hoje ela é cliente aí da ProWay. A gente está, inclusive, agora assumiu a academia deles, né? Academia a nível nacional, não só Blumenau. Né? E naquela época o presidente veio, ele já aderiu ao Entra 21, e fora o Entra 21 a gente passou a fazer também formação de pessoas para as escalas acima, né? Com programas próprios, né, de atração, seleção, formação. Então, já aí a partir daquela época ali, a ProWay começou além das formações normais, parte mais técnica, né, também começar nesse trabalho além de atuar no Entra 21, atuava também nesses programas de atração e formação. O Entra 21, a gente não participava só, né? A gente fez toda a gestão. A gente fazia a coordenação geral adjunta, né? Fazia coordenação pedagógica, né? Quer dizer, e atuava junto aos demais parceiros. Tá? Então, isso foi por todo esse período aí que o programa esteve no ar. E aí, né, como tu falou, a ProWay foi crescendo tanto, né, como o Entra 21 também foi crescendo, mas também crescendo nesse outro braço que era o atendimento exclusivo específico para as empresas que tinham essa demanda, né? A gente fez programas aí... Vocês sempre se moldaram, né? De acordo com vocês nunca forçaram uma demanda, né? Do tipo, isso aqui e aí vai vender, né? E quase que empurra a goela abaixo para a empresa, dizendo, isso aqui que é o bom. Vocês sentiam da empresa qual era a necessidade, vocês ouviam e aí formavam o curso com base naquela necessidade, é isso? Foi. Então, legal. Na empresa, por exemplo, a Philips. Né? A Philips, quando ela veio e comprou uma empresa local, que era o Web Sistemas, né? Eu fui chamado lá e participei da reunião que estava lá, os antigos proprietários, o pessoal novo, e querendo saber, a gente vai conseguir aumentar, né, o nosso pessoal de X para Y, e inclusive negociando ali com eles cronograma. E a gente passou a fazer programas de atração, seleção e formação
né, configurado para as necessidades deles, né, e com a meta que eles tinham. Ambev, idem. Ambev, os antigos donos ali, né, Humberto, né, eu lembro que fui chamado lá para antes da Ambev, que era a HBSys, com o gestor que tinha sido mandado pela Ambev para cá, né, para do tipo, ó, eles vieram bem ousados, né, a gente quer, isso foi em 2018 para 2019, tá? A gente quer em 2019 para 20, né, dobrar o nosso tamanho. Estava com 500 e poucas pessoas, já era uma empresa bem robusta. Tá? Daí a gente quer passar de 1.000 pessoas. E, assim, efetivamente, a gente fez, em um espaço de 9, 10 meses, a gente formou 211 pessoas. Informações assim do tipo, você, do zero, né? Atrair, fazer a seleção, a nossa seleção lá era sempre 50, 70 candidatos por vaga, né? Em várias tecnologias, né, que eles atuavam lá, tá? E o mais rapidamente possível, mas a formação em 540 horas, quer dizer, em 8 horas por dia, porque já entrava... Primeiro dia de curso, você estava selecionado, o André foi um dos escolhidos, ele já é colaborador da Ambev. Entendeu? A maior parte dos não era aquele se formar e aí ser empregado, não, já entrava... Não, tem programas que eles têm esse formato, né? Que você entra, né? Ganha a formação e acabou a formação, daí você é contratado. Só que daí eu não consigo fazer 8 horas por dia. Porque tu precisa viver, né, cara? Então tu tá deixando de trabalhar para aprender, né? Nesses a gente faz também, mas... Tá? E a Ambev, lá quando chegou em 2020, que foi ali no início da pandemia, né, a gente já estava inclusive com uma formação rodando, formação só para mulheres. Né? Por exemplo, Capgemini, outra empresa de porte aí, né? A gente foi chamado pela Capgemini também com uma demanda, mas aí demanda não local. Tem Capgemini Blumenau aqui, né? Mas a nível Brasil, tá? Só olha, a gente quer aumentar o nosso quadro aí em pelo menos mais 100 pessoas. A gente, em 1 ano e meio, nós formamos 175 pessoas, informações que variavam de 480 a 540 horas, né, dependendo da tecnologia e tal. Também contratação já no início da formação, tudo online, né, tudo online. Quer dizer, todas as turmas de 25 pessoas, né, e 80% mulheres, né, a questão de diversidade, a gente observando e tal, quer dizer, configurado como a empresa queria. Sim. Nós queremos que seja, né, 80% das turmas sejam mulheres, né, e com turmas afirmativas e tal, a gente, né, mulheres pretas, empreendedoras e tal. Para essa tecnologia, aqui eu quero essa tecnologia. E é legal, né? Porque daí é isso, né, Sérgio? Vocês não só se moldavam na questão da demanda técnica que a empresa precisava, mas também de toda a questão dos valores que aquela empresa carrega, né? E que ela busca profissionais que também se alinhem com aquela filosofia, né? E é isso, né? Cada empresa vai ter a sua linha, né? De ideologia e tudo mais, né? É legal. Então, o mercado de Blumenau, assim, né? A gente, quando fala aqui, eu acho que, né, você falou no início da conversa, eu acho que realmente, né, sem falsa modéstia, a gente participou aí, né, dessa transição, né, e possibilitou que não só a gente esgotasse, porque nosso mercado logo se esgotaria, se a gente não acreditasse nas pessoas que estão aqui para começar. Né? Ou seja, eu não tenho mão de obra. A gente ouvia muito falar o seguinte, né, eu participava de algumas reuniões, que as empresas, e não era ameaça, né? Era concreto, eu tenho que ir embora, porque aqui eu não tenho mão de obra qualificada. Elas montavam filial em outras cidades, em São Paulo principalmente, né? Para poder crescer. E a gente começou a trabalhar de forma diferente, né? Quer dizer, vamos aproveitar, né, essa mão de obra que está aqui. E eu até brincava, né? Como se fosse aqui, com essas duas mesas aqui, elas estão aqui, mas tem um abismo aqui entre elas. A gente tinha que criar uma ponte para pegar aquela mão de obra que está lá disponível e trazer para cá. Né? Aqueles talentos lá,
estão lá à disposição. São duas necessidades, né? A quem precisa trabalhar com quem precisa ter essa mão de obra, né? E aí realmente essa junção, essa ponte foi necessária, né, cara? Sim. E é por isso que eu digo, né? Por isso que eu disse no começo, assim, cara, talvez nem tu tenhas a real noção da tua contribuição para a economia de Blumenau hoje em dia, né? Porque é um trabalho que começou lá atrás, mas que foi muito trabalhado, foi regado, né? Foi adubado, até chegar, já há muito tempo já se tem esses resultados, mas esses resultados vão cada vez se ampliando mais, né? Porque hoje Blumenau já é também conhecida como um polo de tecnologia, né? Outras entidades vieram, né, a gente tem aí o hub ali de tecnologia, né, que é o Centro de Inovação Blumenau. A gente tem muitas outras empresas de tecnologia nascendo, se formando, startups, né? Então, realmente, isso é o que é resultado, é produto de um investimento que começou lá atrás e que tem muito a tua digital impressa, né, nessa história, cara. E tu participou também de muitas reuniões, tu citou algumas, né, reuniões que tu estava presente, assim, poxa, tu participou de momentos históricos, né, decisivos para a cidade, né? Isso é muito legal. Não, é legal. Como eu falei, né, eu sempre gostei, né, até hoje, né, eu sou diretor da CIB, né, sou conselheiro e sou diretor também, diretor de educação lá, né, sou conselheiro também do Instituto Gene, né, do Centro de Inovação, né, fui por muitos anos do BlueSoft, né, então você tem que gostar disso, né, gostar desse processo de discussão, e eu acho que também o principal disso é você acreditar nas pessoas. Né? Quer dizer, se passasse alguém lá em 1980 e me visse lá apostando corrida de empilhadeira, assim, esse cara não vai dar em nada. Não tem nada, né? Com a vida. É um gurizão, e realmente estava assim, cabeça voada, né? Precisava de uma oportunidade. Sim. Né? Ela apareceu ali, né, do tipo, daqui a pouco compraram uns micros lá, ninguém queria, voltou para a fábrica. Será que alguém quer fazer um curso e tocar esse negócio? E na época lá, eu nem comecei na área de tecnologia, efetivamente. Eu comecei na área que era chamada de engenharia industrial, né? Onde estava lá, enfim, né, os engenheiros de produção, né, numa área usuária. Tá? Então, assim, no caso do Entra 21 e desses programas que a gente faz, tá, eles estão ali para apostar em talentos novos, acreditar nas pessoas. O processo seletivo ele é muito importante. Né? A gente usa ali profissionais da área mesmo, né, de RH, recrutamento e seleção, recrutamento, para buscar realmente digamos, as pessoas certas para a oportunidade certa. E aí, ano passado, tu sai do Entra 21, porque foi ano passado que começou essa pegada mais estadual, né? Eu acho que o governo estadual... Não, foi antes. Foi antes ainda? Foi antes. Foi ainda no governo Moisés, que ele entrou, né? Tá? Não foi uma iniciativa nossa. A gente sempre fez regional aqui, o Entra 21. Nunca foi só de Blumenau, né? Ele atendia todo o Vale, era Blumenau mais 11 municípios que a gente atendeu sempre. Mas os cursos sempre presenciais. Né? Quando chegou no ano de 2020, né, começou a pandemia, tá? E daí parou tudo, né? Deu aquele... E eu lembro que eu conversei pessoalmente com o governador Moisés, tá? Ele disse, Tomil, mas não tem condições, tal. Estou aqui com o Fábio, aqui, o presidente da FAPESC, né? Eu disse, olha, eu garanto que a gente consegue... Esse ano, até eu lembro da frase, esse ano é o ano que a gente não pode parar. Tá? Não pode parar. Porque, olha, as escolas estão todo mundo parando. Mas como é que nós vamos fazer? A gente vai fazer parte dele online, a gente vai dar um jeito e vamos estender, em vez de entregar em dezembro, vamos entregar em fevereiro. E acredita. Eles acreditaram. Né? Aqui em Blumenau também não foi difícil de convencer. A gente tocou, inclusive, no ano 2020. Tá? E daí, né, 2021, eu fui pego, né, pelo vírus, rapaz, né, foi feio o negócio, pesado, né, cara? Né? Quanto tempo tu ficou na UTI lá, entubado? Um mês. Um mês? Na UTI, né? Na UTI. Como é que foi, cara? Vamos fazer um parênteses aí dessa tua situação, assim. É uma experiência, tá? Que, assim, né, a gente não deseja para ninguém, mas que acho que todo mundo deveria ter um dia na vida. Uma experiência
de certa forma até... Eu venho de tecnologia, eu sou sempre muito prático, né? Muito por explicações lógicas para as coisas, tá? E algumas coisas ali realmente elas não fizeram sentido, assim, né? Na área prática. Mas foi bem complicado. Eu estava assim, eu trabalhei até numa sexta-feira, inclusive fazendo algumas reuniões, fui para Gaspar, estive lá com o prefeito Kleber, para falar de Entra 21, vim para Paraguay. Naquele dia eu fui na prefeitura ainda e saí de lá e fiz o teste. Uma farmácia que tinha na frente da prefeitura, que tem. Sim. Prefeitura de Blumenau. Tu não estava ruim, tu fez um teste por fazer? Eu estava naquela semana mal e tinha feito o teste na terça-feira. Tá. Daí deu negativo. Eu fui fazendo a ProEP, negativo. Tá? E daí eu fiquei tranquilo, continuei. Mas claro, todo mundo usando máscara. Cuidando e tal. Né? E na sexta, daí eu não estava mais dormindo à noite. Eu estava trabalhando, mas estava... meio... À noite eu não dormia mais, eu estava muito mal, assim. E daí eu fiz de novo, daí deu positivo. Daí deu positivo, eu me enclausurei. Mas daí eu já estava... Tanto assim que daí... na terça eu fui para o hospital, na quarta eu já estava na UTI, na quinta estava entubado. Caramba, foi bem rápido o negócio. E o teu principal foi a questão da falta de respiração. Ali, antes de procurar o hospital, foi respiração. Tu não conseguia mais puxar o ar. Eu estava... Assim, eu tento lembrar, né? Mas eu estava realmente, né? Mas eu já estava me acostumando com aquela coisa ruim, assim, né? E daí o meu filho foi lá e comprou um oxímetro. Né? E a febre estava sempre 38, 39, e eu tomando comprimido e tal, mas continuei a semana normal. Daí na segunda-feira, na terça-feira ele trouxe um oxímetro. Eu tinha ido no médico na segunda, médico do pulmão. Daí eu coloquei no dedo e tem que dar 96, 7, né, que é normal. Saturação. Saturação. Daí ele me disse, daí eu liguei para o médico, né, eu disse, é que eu acho que, eu não sei se o oxímetro está com defeito ou... Ele disse, quanto é que está dando? Isso está dando 86, 85. Ele disse, pode ir para pronto-socorro. Caramba, velho. Eles vão te internar já. Daí, tem certeza, né? Nem consegui dirigir, minha filha levou e realmente cheguei lá, já internado. E teve aquela situação, eu ouvi pessoas dizendo que antes de te entubar, daí tu tens um contato ali tipo com a família, porque tu não sabe se tu vai voltar, tu teve isso? Teve na hora que saiu do quarto já. Porque a minha filha ficou lá e... Teve ali aquele momento de, assim, a gente realmente não sabe, né? Mas eu, durante o processo, né? Já que a gente está falando disso aqui, em determinado momento eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Caramba. Sabe, quando eu já tinha visto outras pessoas em outros momentos, né, entrevistados, enfim, falando disso, eu achei, isso é bobagem, né? Como é que o cara vai ter certeza e tal? Eu tinha certeza. Chegou um momento que não é que eu tinha desistido, né? Mas eu me convenci que acabou. Caramba. Né? E outra coisa, assim, sabe, André, que acontece nesses momentos aí, hoje eu tenho certeza disso, tá? A minha maneira de enxergar, a minha mãe tem Alzheimer, tá? E eu tento olhar para ela sempre assim, onde é que ela está naquele momento, sabe? Ela. Porque ali está o corpo dela. Sim, né? sim. E eu estava... eu lembro, por exemplo, das visitas do Guilherme e da Nayara, meus filhos lá, né? Conversando comigo, e eu estava naquele momento ali entubado e, teoricamente, em coma. Tá? Tu lembra? Lembro. Do que eles falavam e tal? Sim, tudo muito confuso. Né? Eu estava... você começa, acho que o cérebro começa... Daí eu vou sempre para o lado prático, né? Quer ir para o outro lado, mas acho que o cérebro começa a construir coisas, entende? Eu estava vivendo em outro mundo. Cara. Vivendo assim... mas tem coisas assim que eu nem tento tentar entender, né? Eu ia, né, quase todo dia junto com o médico, eu acompanhava ele indo lá na outra sala ver acompanhando o meu raio-x. Sabe? Quer dizer, tu lembra disso? A tua memória tem isso? É diferente do sonho, sabe? Assim, né? Mesmo hoje, né, passando aí 3 anos, tá? Eu consigo lembrar claramente de coisas, tá? Que aconteceram lá e do que eu vivi, enfim, né? Sei lá, entre aspas, naquela outra vida lá. Sim.
E assim, a mesma coisa que o sonho, não, é diferente. É diferente. Tu sente que tu viveu aquilo, não é um negócio que... a mesma coisa que se você pegar e tomar uma dose de droga ali, você vai vivendo, fazer uma viagem, acho que não. Não, né? É diferente. Cara, e como é que era a tua questão da tua saúde? Porque tu é um cara que a gente lembra que na época se falava muito da comorbidade, né? Tu sempre foi um cara assim, hoje, né? Tu também pedala, tu já pedalava, tu tinha uma vida saudável? Tinha, eu já tinha começado a pedalar, porque eu sempre gostei de correr na rua, fazia meia maratona e tal. Eu já fazia academia, ali eu já estava há alguns anos fazendo academia, acho que, sei lá, uns 6, 7 anos. Tá? E corria de rua, já estava pedalando, bem normal. Tu era, digamos, tu estava contra as estatísticas, né? Sim, se fosse sim. Para pensar... Não tinha nada, não tomei nenhum remédio nenhum. E a questão da tua espiritualidade, já que tu falou que tu é muito racional, muito pragmático e tal, né? Tu exercia algum tipo de espiritualidade e depois daquilo tu passou a ter uma outra visão? Não, eu sempre... Eu sou uma pessoa religiosa, né? Não sou ateu. Mas eu sempre fui muito questionador, assim, né? Quer dizer, a gente não fica falando isso, mas tem, sabe, aquele negócio de, poxa, mas isso aqui eu acho que não é bem assim e tal. Certas coisas não se encaixam. E algumas coisas ainda eu resisto, né? Assim, deve ter uma explicação. No começo até fui no médico, né? Assim, uma das coisas, tá, que essa realmente, né, não tem explicação é no momento que eu sofri a segunda intubação, foi justamente porque tuba de novo, porque não tem mais jeito, né? Tinha desentubado, estava 10 dias já desentubado, piorando. E daí eu fui fazer uma tomografia, porque além de piorar, como eu estava lá no meu outro mundo, o mundo normal, eu não falava, eu falava coisa com coisa, eu estava totalmente fora, assim. Então, tomografia, porque o vírus deve ter comido o cérebro dele, né? E durante a tomografia eu tive uma convulsão. E daí o médico veio lá e tal, aquele negócio te reanima e tal, e entuba. Eles entubaram, e daí foram para a família. Agora a gente vai manter entubado, vamos fazer uma traque, aquela coisa toda. E daí no dia seguinte, isso foi no dia, passou aquele dia, no dia seguinte, eu acordei de manhã bom. Bom, assim, o pulmão estava ainda, mas eu acordei, né, entubado ainda, né, e os 2 filhos estavam ali, eu pedi uma prancheta para escrever, comecei a fazer um monte de perguntas por escrito, que eu estava entubado, você não consegue falar, né, tá? E daí, no outro dia já guardaram, assim, conversando com o médico que acompanhou na época, né, isso não tem explicação. Mas para mim, ali, quando eu pedi para entubar de novo, eu vi que realmente era um caso meramente perdido. Protocolar. Tá? Ele disse, passa 24 horas e tu acorda bom? Dá um reset, né? E foi assim. Contra o alto dela. E dessa tua experiência, assim, digamos, né, de quase morte, o que tu vivenciou lá do outro lado, assim, tu carrega alguma coisa, assim, alguém te disse alguma coisa ou foi só tu contigo mesmo? Não, pessoal, eu até brinco, né? Eu não via tal da luz no fim do túnel, né? Tá? Mas sim, tá? Eu acho que ali teve algumas coisas que, né? Eu até brinco ali com meus filhos, né? Eu nunca falei nem para eles, nem para ninguém. Realmente eu acho que a gente tem que uma experiência ter uma única. Visão de vida, sabe? Não precisa passar por isso para saber que a nossa vida aqui não é só material, sabe? O ser humano, né, ele é realmente especial. Mesmo que for só impulsos elétricos e tal, né, do cérebro e tal, eu sempre acreditei mais nisso, né? O cara tá morrendo lá, daí o cérebro começa... Mas eu acho que quem vive ali começa a questionar isso, quer dizer, não é só isso. Não pode ser só isso. E tu leva então isso para o teu dia a dia. Tu mudou. Existe um Sérgio antes desse período e existe um Sérgio depois, assim? Houve uma mudança assim radical, sabe? Porque eu sempre... Tu sempre olhou a vida dessa forma mais leve? Da família, né? As pessoas, então, né? Valorizar o ser humano. Sim. Mas a gente tem algumas... A questão de trabalho, por exemplo, porque tu é um cara que começou cedo, empreendendo e tudo mais, né? A gente está falando aí de 30 anos praticamente, só de ProWay, fora, né, todos os teus outros trabalhos. Talvez tu seja um cara que
botasse, né, o trabalho assim realmente como uma coisa muito importante, tanto é que tu teve êxito, né, nos teus empreendimentos, né? Como é que era isso assim? Hoje tu vê assim, poxa, não, hoje eu vou pisar mais o pé no freio assim, né, eu quero tirar esse meu momento para outras coisas e tal. Não, algumas coisas, André, você começa a pensar mais, eu não vou dizer prático, né, mas assim, de uma forma diferente, tá? A questão de crescimento desenfreado, a gente quer isso, quer aquilo e tal, isso realmente muda. De vez em quando, né, eu sou chamado pelo meu eu lá, dizendo, né, o que é isso daqui, né? Quem és tu, né? Tá? Um dia para o outro não é nada, né? Você está lá, está trabalhando hoje, 3 dias depois está lá deitado lá, na mão de outras pessoas, de equipamentos e tal. Totalmente vulnerável. Totalmente, né? Assim, né? Você... e também assim, você está numa cama de hospital daquela, tá? Aquilo que você pode enxergar hoje como dignidade e tal, aquilo acabou, né? Você está ali, está né, totalmente vulnerável. Tá? Isso realmente faz a gente mudar. Entendi. Pô, cara, baita interessante. Eu acho que foi bem importante tu fazer esse parênteses, cara. Eu sei que, né, pô, é emocionante pra ti, tu viveu isso na pele, né? Uma coisa é a gente escutar como foi, outra coisa é tu ter vivenciado isso, né? Mexe realmente bastante, mexe com a família, com certeza mexeu. Imagina, né, 2 filhos, esposa, né? Ficar ali, poxa, sem saber, né? Se vai voltar, não vai voltar, né? Realmente isso mexe muito com a família, assim. Mas eu acho que é importante nesse sentido, né, que tu falou, assim, não precisa esperar acontecer uma coisa grave para que você possa todo dia tentar pensar diferente, tentar ver a vida de outra forma, de uma forma mais leve, né? Rever o conceito, né, de você mesmo, no sentido de o que eu estou botando como prioridade, é puramente materialismo ou eu, né, também consigo equilibrar a minha família, os meus amigos, a minha vida social, né? Colocar isso, né, como eu falei, de uma maneira equilibrada, né? E a gente teve outras pessoas que tiveram, inclusive o Fabrício Wolff também teve, né? Ele veio no Blumencast, contou como é que foi. Eu acho que ele teve, digamos assim, uma parada cardiorrespiratória de 29 minutos e o protocolo é 30. Então, por causa de 1 minuto, eles não desistiram dele, assim, sabe? Foi impressionante. E ele até falou da Tráqueo, né? Ele falou assim, tu vê muita gente com essa marca aqui? Daí eu falei, não, porque elas morreram. Então, tem que ser tido como um sinal de vitória, né? De superação, né? Essa marquinha da Tráqueo, né? Então, assim, são relatos muito importantes para quem não passou por isso. Poxa, da gente, por isso que eu falei no começo do programa também, né? Que a gente tem que se inspirar com pessoas como você, né? Como o Fabrício Wolff. Quero chamar também, já chamei 2 vezes, ele está ainda retomando um pouquinho, que foi o... Vilmar Minosso, exatamente. Conversasse com ele, trocaram umas experiências e tal. A gente, os ex-intubados aí que sobreviveram. Vamos montar uma... Porque assim, né? As taxas de retorno de UTI... eram baixas. Né, principalmente na época de Covid, eram assustadoras, assim, tá? E de intubação, então, nem se fala. Né? Intubação, no Brasil, eu lembro que na época da grave de Covid, aí, tá? De cada 10 pessoas que eram intubadas, 2 voltavam. Cara, olha isso. Aqui no Blumenau, aqui eram taxas melhores, mas mesmo assim, muito ruins. Tá? Então, acho que, né, a gente, eu já tive com o Vilmar aí, com o Fabrício também, tá? A gente sabe que isso é uma vitória da vida, né? Tá? E tem que valorizar realmente. Que massa, cara. Que legal. Foi fantástico mesmo. A gente, além de toda a parte, né, de inspiração da tua carreira aí, né, do teu empreendedorismo, também ter essa parte que foi muito importante. Era uma coisa que eu tinha até de curiosidade mesmo de conversar contigo, porque a gente via as matérias, as reportagens lá, né, o pessoal acompanhava, né, porque tu é uma pessoa benquista, né, pela comunidade blumenauense, por tudo que tu contribuiu, né, e as pessoas tinham esse carinho, né, poxa, tomara, né, muita gente com certeza orou para ti, fez preces, né, tudo isso ajuda. E vamos então, depois, né, dessa passagem aí, retomar então o Entra 21, e aí como é que foi essa tua decisão então, de sair? Eu acho que isso aí ela tem um pouco, sabe, dessa questão, sim, porque eu permaneci, né, na frente do Entra 21, tomando assim, quem me conhece, né, sabe, quando estou na frente de um projeto, eu abraço aquilo, vejo nos detalhes até demais, né,
e tal. E eu já estava com uma decisão aí, né, do início do ano passado, estava inclusive internamente lá na ProWay, falando que eu ia sair. Consequentemente, a ProWay também ia sair, né, da gestão do programa. Tá? E deixar, enfim, né, o BlueSoft tocar, continuar dando todo o suporte necessário. Tá? E, assim, enfim, a gente foi conversando e executou isso, né, em setembro do ano passado. Tá? Uma conversa bem... Tanto é que a gente não fez nenhum tipo de divulgação, né? E fizemos isso. Tá? Mas acabou saindo, né? Na imprensa, né? Não, acabou saindo na imprensa, né? Saiu depois, né? Saiu mais esse ano agora, tal, porque realmente, né? Eu lembro que o Pedro me ligou e disse assim, Tomil, só me confirma, tu saiu dentro do 21? Eu disse, confirmo. Foi por lá que eu li, exatamente. Então, porque tal, então, mais essas... Mas aí, e é isso mesmo que tá, eu lembro da matéria, assim, que daí tu quer tocar um projeto até parecido, mas totalmente voltado para a parte de empresas privadas, né? Então o que nós percebemos ali, tá? Que a gente conseguiria contribuir mais, né? Porque o Entra 21 ele forma a base, principalmente, né? O BlueSoft ele não é uma empresa de treinamento, o BlueSoft representa as empresas, inclusive nos representa também, né? Então, nós podemos continuar sendo, digamos assim, parceiros executores, se o BlueSoft se entender, inclusive do programa Entra 21 ou do More Devs, que foi um programa que nós criamos também, do zero, criamos desde o nome dele, a concepção e tudo mais, que é um programa municipal, né? Então, a gente está lá e tem os outros executores, né? Mas a ProWay, o foco dela, diferente da maior parte de outras empresas, né? Foco é formação, é treinamento. E nós precisávamos nos concentrar num programa mais amplo. Tá? E daí a gente começou a desenvolver esse programa já no ano passado, né? E ele, assim, com aquela ideia de só lançar a hora que ele tivesse 100%, e a gente trabalhou no projeto RED. Depois, inclusive, ficou o nome do programa RED. Tá? O RED ele é um programa assim, concebido, né? Basicamente, né, ele tem aquela ideia da atração, seleção e formação. Mas ele tem... O modelo ele é mais amplo tanto para o candidato quanto para a empresa que vai entrar. Por exemplo, a empresa, às vezes, ela quer participar de um programa desse, mas ela não é uma Philips, ela não é uma Ambev, uma Capgemini, uma T-Systems, a Van, que você citou, já fez programas com a gente, né? Tem outras empresas de médias e pequenas, tá, que também já fizeram com a gente, né? A P-Controle, tem uma empresa de Pato Branco, teve a Pública Tecnologia, são empresas menores, né? São multinacionais, tá? Mas às vezes você quer contratar 3 pessoas, 2 pessoas, né? E as multinacionais, como é que eu atendo elas, atendo a empresa grande, atendo essas pequenas? Então, ele abraça tudo isso. Entendi. A gente tem o Red Academy, que é onde está a T-Systems, por exemplo, que nós assumimos a Academia da T-Systems. Ou seja, é um programa com eles lá, contínuo. A gente está o tempo todo buscando pessoas que queiram trabalhar na T-Systems, né? Fazendo o processo de... entregando para eles um EAD onde eles vão estudando, né? Vão se capacitando para os testes, e a gente vai, naquela massa, o tempo todo selecionando, formando e entregando. Tá? Quer dizer, é uma esteira ali de formação. A gente tem o que a gente chama de exclusive, tá? Que era o que nós tínhamos até então, com algumas modificações. Tá? Então, a tua empresa precisa de 20 desenvolvedores em C#, por exemplo, ou em Java, ou Python, ou tecnologia que for. Tá? Mas eu quero que sejam só mulheres, eu quero que sejam pessoas que residam na região de Blumenau. Sabe, você vai definindo o perfil, né? Ou, não, eu quero que vocês tragam uma multinacional, aí, tá? Essas 20 pessoas aqui do Brasil inteiro, bem pulverizado. Eu quero que venha pelo menos uma pessoa de cada estado, como a gente já fez. Tá? Daí é uma formação totalmente... Todo o processo de atração, seleção e formação totalmente online. Né? Mas online mesmo, né? Com aula, tá? Com coordenação. Né? O professor não fica sozinho com os alunos, o coordenador está ali o tempo todo de olho, nada de câmera desligada. Né? E
você tem a opção de fazer contratação no começo ou no final. Né? Esse é o exclusivo. E tem o outro, que esse é bem inovador, que nós já tínhamos experimentado, ProWay, lá no início dos anos 2000 e com sucesso, que é o Red Pool. Tá? O que é o pool? Um pool de empresas. Então, a tua empresa está precisando de C#, mas precisa de 2 pessoas. Entendi. Tá? A outra precisa de 3. Né? E daí você assim, eu não preciso de 2 agora. Eu vou precisar esperar nesse ano, até porque isso demora. Tá? Se você chegar lá para mim, também eu preciso de 2, só vai para o mercado. Procura uma agência. Né? E nesse processo a gente faz como se fosse uma agência. Só que a diferença é que a agência ela vai buscar no mercado. Que estejam disponíveis ou estejam em outro lugar. Né? Nós não, a gente vai procurar, se for uma turma, né, você disser, a maior parte das empresas está trabalhando no sistema híbrido ou online. Né? Se disser, para mim tanto faz, onde é que vem, que a maior parte está dizendo isso, a gente vai fazer um processo seletivo a nível Brasil, né? Vai fazer todo o processo de seleção e no processo seletivo, aqueles que não tiverem ainda com o perfil adequado, a gente pode dar ferramenta para que eles fiquem assim, tipo treinamento, informação EAD, passa pelo filtro da seleção. A gente está falando sempre aí de mais de 50 candidatos por vaga, né? E daí dá a formação. Tá? No pool, né, ele é a contratação pós-treinamento. Então, a empresa ela só paga por candidato, o valor fica bem interessante, e no final ela tem o programador C# que foi contratado dentro do perfil que ela definiu junto com as outras, né, com o conteúdo programático, ou seja, com conhecimento que ela já sabe de antemão que ele tem, tá? E pronto para ser contratado. E uma coisa até para deixar bem claro, Tommy, uma pergunta, né, que talvez a audiência tenha ali, tanto a época do Entra 21 ou esses outros treinamentos específicos da ProWay, né, com o Ready, o aluno, ele paga alguma coisa? Não. Ele não paga. Não. Totalmente. O programa Ready também. Pelas empresas. Pelas empresas. Legal. Tá? A diferença do Entra 21, com o Entra 21 ele tem a participação do poder público. Sim. Né? Ele ajuda a financiar. Porque quando você fala na economia, né, de Blumenau, é um ganha-ganha. Tá? Você imagina Blumenau hoje sem o setor de tecnologia. Ou com o setor de tecnologia que tinha 20 anos atrás. Né? A gente cresceu muito. Com certeza. Tá? E assim, é uma economia, né, que faz com que a cidade fique cada vez melhor. Tá? Mesmo se está morando aqui e trabalhando para outras empresas do Brasil, né, ele está consumindo aqui. Verdade. Né? Ou ao contrário, tem empresas que estão aqui com pessoas de outros lugares, tá? Ela está pagando seus impostos aqui, está gerando riqueza aqui. E como o próprio prefeito Mário falou, né, cara, o bom para a prefeitura, né, de que mais empresas de tecnologia tem aqui é que gera um imposto que é rapidamente colocado na conta da prefeitura, que é o ISS, né? Sim. Então, o imposto sobre serviço, ele não é que nem o ICMS, que ele vai, depois ele volta só uma partezinha, né? Então, realmente, é interessante para todo mundo, né? Porque melhora os índices de empregabilidade da cidade, qualidade de vida, a questão do investimento de outras empresas em vir para cá, né? Como tu também já bem falou. Enfim, poxa, é muito legal saber, né, que tu já olhava desde lá de trás e continua olhando, né, para essa área que é tão importante, tão sensível para Blumenau, que com certeza mexe, né, no PIB da nossa cidade e, de novo, né, da qualidade de vida. Eu queria conversar muito mais contigo, cara, mas a gente vai precisar finalizar, porque a gente, né, tem uma outra gravação aí do podcast na Mix, mas eu queria que tu finalizasse, porque eu tenho essa curiosidade também, eu acho que também o público tem, porque a ProWay hoje, né, mais do que nunca é uma empresa também familiar, né, a gente tem aí a Nayara tocando, o Guilherme tocando. Explica pra gente rapidamente, assim, sinteticamente, como é que foi essa jornada de sucessão, porque hoje em dia nas empresas se fala muito sobre sucessão, né? Como é que foi para a ProWay essa questão? Ela tem acontecido, né, de uma forma bem natural, tá? Do tipo assim, por merecimento mesmo. Né? Os dois ali, né, a Nayara e o Guilherme, são muito dedicados lá, a ProWay. Hoje eles atuam lá como os dois VPs, né? Então, o cargo de vice-presidente, tá? E o cargo transversal, quer dizer, eles atuam nas 3 diretorias que vêm embaixo, né? A diretoria administrativa, a diretoria de negócios e
de pedagogia, a diretoria de projetos, né? Quer dizer, eles atuam transversalmente também nas gerências que vêm embaixo, tecnologia e tal. Tá? E, tipo, o que está resolvido? Né? Algum diretor resolve com eles, está resolvido. Né? Eu estou lá atuando como CEO ainda. Né? E é uma empresa, quer dizer, é uma empresa que não é grande, né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem por exemplo, nossos instrutores aí e treinamentos, né? A gente tem mais de 100 instrutores, nossa, né? Caramba, é bastante coisa. Estão lá atuantes, né? São mais de 250 cursos presenciais ativos. Né? São 100 mil pessoas já formadas, né? Mais de 100, né? Um número que já ultrapassamos faz bastante tempo. Tá? E esse ano completando 29 anos. Tá? Então, assim, eu estou bem feliz, tá? Com o que a gente conquistou. Legal. Com a ProWay, e o objetivo da época lá, quando foi concebida a empresa, era isso. Que massa. A gente poder chegar nesse momento que nós estamos hoje aí. Que legal, Sérgio. Pô, foi um grande prazer ter conversado contigo, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar mais. Então, um cara super legal, assim, uma vibe boa, um cara calmo, né? Nesse mundo tão louco aí, né? Tão ansioso, tu vem com uma tranquilidade, uma serenidade assim bem gostosa, ao mesmo tempo muito inspiradora, né? Muito inteligente também. Tenho certeza que não só eu, né, vou carregar coisas que tu disse aqui hoje pra gente, como também a nossa audiência vai carregar isso, assim, vai perceber isso. Eu quero só te presentear, já que a gente está começando, né, a esfriar esse tempo aqui, né, esse nosso frio de Blumenau com as meias aqui do Blumencast, ó, depois eu vou levar pro Guilherme também e pra Nayara, tá? E até para a esposa, né, para todo mundo ficar aí de Blumencast, né, que é uma parceria do Blumencast com a Cia da Meia, também uma empresa muito, muito bacana aqui da nossa cidade, tá? Cara, mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui contar um pouco da tua história, até um pouco da tua vida pessoal e deixar as portas abertas aí para que tu venhas outras vezes aqui, tá bom? Obrigado, foi um prazer muito grande, uma oportunidade ímpar, né? Muito obrigado. Tamo junto. Sérgio Tomil aqui pro Blumencast, então, né, pra gente finalizar a semana com chave de ouro, né, porque sempre é muito bom a gente falar de empreendedorismo, de tecnologia, das coisas antigas da cidade. Olha só, falamos aí de tempos de Artex, Empresa Industrial Garcia, enfim. É um papo que a gente gosta muito aqui de entender a biografia, né, das pessoas que fazem e que constroem a cidade de Blumenau, certo? Então já deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se você já fez um curso da ProWay. A Joyce, inclusive, já trabalhou na ProWay e já trabalhou na HBSys também, né, empresas citadas aqui. Então a gente carrega, né, essas empresas assim no coração, assim como muitos blumenauenses também fazem, né? Quantas pessoas já passaram aí pelo Entra 21, agora pelo More Devs to Blue, enfim, tem muita coisa aí que unem os blumenauenses, né? Que a gente daqui a 10 anos está falando assim, meu, tu é da época do Entra 21? Sim, eu sou da primeira turma, aquela nostalgia bacana, né? Então, gente, não deixe de assistir aí os próximos episódios do Blumencast, tem um cardápio bem amplo aí para vocês curtirem, tá? E compartilhe aí com as pessoas para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho aí e se inspirar com os nossos convidados. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tchau!